Fala galera do Naturalmente, galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso vídeo de orientação, beleza? Bem galera, toda segunda-feira nós estamos postando para vocês vídeos que visam direcionar vocês melhor, né, para a prova em relação a cada tema, para que vocês tenham noção como é que cada tema é abordado e assim poder pesar, direcionar seu estudo melhor, claro, no sentido aí para a prova do Enem que você vai fazer, beleza? Bom galera, nesse momento nós chegamos à nossa orientação de número 5. O nosso tema nesse vídeo é falar sobre os reinos, tá? Galera, eu coloquei esse tópico reinos porque eu acho que é um termo que vocês associam melhor, tá? Talvez diversidade da vida, falar de todos os tipos de seres vivos que existem, né? E que naturalmente são classificados em reinos, mas a gente acabaria excluindo, por exemplo, vírus, se a gente tratasse somente dessa forma. Mas eu vou falar disso melhor para vocês daqui a pouco, beleza? Galera, antes de mais nada, não deixe de curtir o nosso vídeo no YouTube, compartilhar e ajudar a gente a crescer e tá sempre produzindo mais para vocês, beleza? E vamos nessa, galera, começar o nosso vídeo de orientação. Vem comigo, ó. Nosso tema, então, na nossa orientação número 5, é falar sobre os reinos, tá? E também vamos tratar assim, né, a diversidade da vida. Os reinos e a diversidade da vida. Bom, galera, falar sobre vírus, falar sobre bactérias, protozoários, algas, plantas, fungos, falar sobre os animais, né? E como é que o Enem aborda esse tema? Bom, a gente tem, na verdade, muita coisa útil para falar disso. Primeiramente, galera, deixar claro para vocês que dentro desses temas nós temos muitas coisas associadas aos programas de saúde também, né? Os aspectos de saúde. As doenças, vírus causam doenças, bactérias causam doenças, protozoários, alguns animais, fungos, né? Então essa parte voltada para a doença e a doença em si, entender a doença, vai fazer parte de uma próxima orientação nossa, que é justamente falar sobre saúde de uma forma geral e os aspectos associados a ela. Nesse ponto, nessa aula, eu quero mostrar para vocês, ou melhor, nessa orientação, eu quero mostrar para vocês sobre a característica de cada organismo, né? Quais questões foram direcionadas a saber características de cada organismo, independente de doenças associadas a eles, beleza? Então, galera, olha só, deixa eu mostrar isso para vocês. Primeiramente, vírus. Vírus é um tema, galera, vou até manter o padrão aqui das cores que a gente vem usando nas outras orientações. Deixa eu colocar aqui azul, ó. Vírus é sempre um tema, gente, muito falado naquele sentido de é um ser vivo, não é? E no final das contas, galera, é uma discussão que não faz a menor diferença, a não ser que seja para você entender o que ele é, né? As características que ele tem e tudo mais. E galera, ao longo de, né, vamos colocar aqui o nosso período de sempre que a gente vem trabalhando, no período aí de 2014 a 2020, foram as provas que nós analisamos, né? Nós tivemos aí um total de uma questão falando sobre os vírus, sobre a estrutura viral. Claro que sobre doenças nós temos mais, mas falando da estrutura, entender o que o vírus é, basicamente uma questão, tá? A mesma ideia, gente, dentro do reino Monera, e que eu vou tratar aqui apenas como as bactérias, tá? O reino Monera. As bactérias. Nós temos aí um total de 2 questões falando sobre características gerais das bactérias, metabolismo bacteriano, como elas funcionam, tá? E claro, mais questões dentro do aspecto de saúde associado a doenças que elas causam, certo? Bom, falando sobre a estrutura, por exemplo, dos protistas, aí vamos colocar aí protozoários e algas. Pessoal, diretamente falando sobre a estrutura, o que eles são como organismos, não teve nenhuma questão nesse período. Você acaba tendo muitas questões sobre doenças de protozoários, que, de novo, repito, vamos falar em outro momento, e das algas muito mais associadas a aspectos ecológicos. Então são questões que dependem muito mais do seu conhecimento de ecologia do que do conhecimento da alga específica, que muitas vezes é trabalhado dentro do próprio texto da questão. Então, entender característica da alga, definição, classificação, nesse período, nenhuma questão, tá? A mesma ideia, pessoal, sobre fungos. Nesse período aí a gente não teve nenhuma questão sobre fungos falando de características deles, formados por hifas, micélios, divisão, classificação, ascomiceto, base de miceto, nada disso. Apenas fungos também dentro de um aspecto ecológico. Como vocês viram na orientação 4, a ecologia é um tema muito amplo e muito cobrado e basicamente falar de ser vivo se aplica bastante dentro da ecologia, mas acaba que são questões que trabalham e cobram de vocês muito mais o raciocínio ecológico do que o conhecimento do ser vivo em si, tá? Agora, pessoal, chegamos num grupo especial, plantas.
Eu sei que esse aspecto, né, da botânica, ele em geral assusta muitos alunos, porque a galera acha que botânica é um assunto muito decoreba, que tem muito nome. Mas aí que tá, pessoal, você tem que saber estudar a botânica. A botânica de hoje, ela já não é mais assim. Não é mais sobre saber esse nome de cor, não é mais sobre decorar uma sequência, as células, as estruturas, os tecidos. Não. O grande ponto que eu te falaria é o seguinte: o aspecto evolutivo, saber comparar as plantas, os 4 grupos, o que surgiu de novidade, como isso tornou possível uma melhor adaptação à vida terrestre para elas, isso tem sido de fato o ponto-chave quando nós falamos das características individuais de cada grupo. Agora é o seguinte, galera, dividindo um pouco melhor, olha só. Falando sobre cada grupo, o que é a briófita, o que é a pteridófita, características gerais, tá? Nós não tivemos nenhuma questão, 0. Mas cuidado, calma aí, olha só. Eu separei de dentro da ideia dos grupos o aspecto reprodução, tá? Para chamar a atenção disso para vocês. Sobre reprodução, nós tivemos um total de 7 questões nesse período, tá? Que já é bastante significativo. É importante você saber, por exemplo, dentro dessas questões, que briófitas e pteridófitas dependem da água para que haja uma fecundação, né? E que isso é importante para a reprodução delas. Saber, por exemplo, que gimnospermas dependem do vento e já as angiospermas têm uma diversidade de estratégias de polinização, fazem parcerias, relações ecológicas com diversos animais para que isso possa acontecer. Entender como é que um fruto é formado, a importância no processo reprodutivo da semente. Então, focados nesse aspecto reprodução, dentro dos grupos nós tivemos 7 questões, tá? Bom, indo para um outro aspecto, tecidos vegetais, a histologia vegetal. Saber entender, por exemplo, os tecidos que formam a planta, parênquima, colênquima, esclerênquima, saber os tecidos de revestimento, como o suber, como o epiderme, e a função e a importância que cada um tem. Nós tivemos aí um total de 2 questões, tá? Galera, são 2 questões que falavam sobre como esses tecidos eram importantes para a adaptação dela em um determinado ambiente, tá? Não é nada muito decoreba, mas de fato é importante você entender por que tem um suber mais espesso. É importante, por exemplo, para uma planta sobreviver a um ambiente mais seco, beleza? Bom, seguindo daí, gente, além da histologia, agora olha esse aspecto que é a fisiologia. Fisiologia fala sobre, por exemplo, a condução da seiva, fala sobre a transpiração das plantas e um tópico muito importante dentro da fisiologia que são os hormônios, funcionamento de auxinas, citocininas. Galera, nós tivemos dentro desse aspecto também 7 questões. Então, assim, deixa muito claro que saber a fisiologia, a adaptação a ambientes, as estratégias que as plantas têm e saber sobre como a reprodução delas, né, a forma como elas fazem isso, determinou a sobrevivência dela em determinados ambientes, tem sido o ponto-chave da botânica nas provas do Enem, beleza? Então, olha só, de forma muito parecida com a botânica, eu vou pegar aqui a zoologia, que é o estudo dos animais. E a gente, em geral, padroniza, né, principalmente aí no ensino médio, as provas de vestibular e o Enem, que são 9 os grupos animais, os filos animais que vocês precisam se dedicar a eles, tá? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, cordados. Calma, professor. Galera, não que você tenha que saber todos os detalhes de todos os animais de cor. Esse é um ponto que tanto na botânica quanto na zoologia tem que estar muito claro na sua cabeça. É saber evolução, é saber entender o que foi relevante, em que momento para uma adaptação animal. Não é conhecer o nome de cada célula do animal, não é saber de cor o nome de todas as estruturas excretoras que cada animal tem. Não é isso que tem caído, não é esse o foco dessa prova, é entender a evolução, a adaptação e as grandes novidades que tornaram os animais diferentes ao longo do tempo, tá? Agora sim, separando um pouco melhor, porque aqui como tem mais grupos, olha só, nós temos dos grupos mais simples, né? O primeiro que aparece uma questão são os quinidários. Os quinidários nós temos uma questão de definição que era importante você saber, características deles, até para você entender a formação de um coral. O coral, né, que os quinidários naturalmente fazem parte, né? Agora, além dos quinidários, depois de quinidários, volta a aparecer plateumintos. Agora, gente, plateuminto, eu tô colocando aqui, mas chamando a atenção, na verdade, esse é o único tópico que eu trouxe questões de doença. Porque são 2 questões de doenças que falavam sobre o animal, sobre a estrutura dele. Então, é bastante dividido entre saber a doença que ele causa e saber as características desse animal, tá? Mas as 2 questões que eu vou colocar aqui para vocês,
elas foram basicamente embasadas no tema de doenças que eles causam, beleza? Doenças como teníase, esquistossomose, cisticercose, beleza? Agora vamos lá. Depois deles, nós chegamos agora aos dois disparado mais importantes, que são os artrópodes, certo? E os cordados. Artrópodes e cordados certamente são os dois grupos que você mais tem que saber. São dois grupos grandes, de muita relevância ecológica, evolutiva, né? E galera, sobre artrópodes, nós tivemos 4 questões que você tinha que saber características gerais deles. Por exemplo, uma questão bem recente, na prova de 2020, cobrou que você soubesse a importância do exoesqueleto quitinoso, que evitava que o animal perdesse água excessivamente, né? Isso era fundamental para uma adaptação terrestre que esse animal tinha. Era uma característica saber que ele tinha o exoesqueleto quitinoso, certo? E dos cordados, pessoal, nós tivemos aqui um total de 5 questões, beleza? 5 questões. Falando sobre, por exemplo, adaptação do anfíbio, de ter uma pele úmida para ele poder respirar pela pele, ou de um réptil, de ter uma pele mais escamosa, justamente para se adaptar a um ambiente mais seco. Então, características dos grupos, das classes de cordados, de forma geral, comparativa, e nunca aquele decoreba excessivo de termo, de nome. Bom, galera, e você tem que saber muito bem entender isso, enxergar isso, para entender a zoologia do Enem e a botânica do Enem. Pessoal, nós temos aqui um total de 5 mais 4, 9, 11, 12, 12 mais 7, 19, 21, 28, 30, 31 questões ao todo, falando diretamente desse tópico e reforçando de novo, né, galera? Eu não estou incluindo questões que falam especificamente de doenças que esses organismos causam, beleza? Galera, espero ter ajudado vocês e que isso tenha dado um norte para como você vai estudar essa parte da matéria, e a gente se vê de novo ao longo da semana e também na nossa próxima orientação. Um abraço a todos vocês, galera, boa semana, bons estudos e a gente se vê em breve.